Bem-vindo ao Terror Mórbido, o canal onde o sobrenatural e o inexplicável ganham vida. Agora, apague as luzes, aumente o volume. Hoje, você será levado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, um lugar marcado por sofrimento, morte e mistérios que ainda assombram seus corredores. Inscreva-se, prepare-se e embarque nessa jornada de terror. No coração da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, está localizada a Ilha das Cobras, um lugar de rara beleza natural, mas com uma história sombria que poucos conhecem. Durante anos, a ilha abrigou um presídio notório, onde prisioneiros eram submetidos a condições desumanas, torturas e mortes brutais. O local foi palco de tanto sofrimento que, segundo relatos, algumas almas jamais conseguiram descansar em paz. Hoje, a ilha não é aberta ao público, mas os poucos que tiveram acesso relatam experiências aterrorizantes, gritos ecoando nas madrugadas, sons de correntes sendo arrastadas e até a visão de uma figura sem rosto que percorre os corredores abandonados do antigo presídio. O presídio da Ilha das Cobras foi um dos mais temidos do Brasil em seu tempo. Prisioneiros políticos, criminosos comuns e até soldados indisciplinados eram enviados para lá. As condições eram terríveis. Celas úmidas, superlotação e uma rotina de punições severas. Muitos dos detentos não saíam vivos, e suas mortes violentas alimentaram as lendas sobre a ilha. Guardas da época relataram que, mesmo enquanto o presídio estava ativo, coisas inexplicáveis aconteciam. Um dos relatos mais conhecidos é o de um guarda que fazia a ronda noturna. Ele ouviu passos atrás de si, mas quando se virou, não havia ninguém. No entanto, o som continuava, como se uma pessoa invisível o seguisse. Ele saiu correndo e, depois daquela noite, pediu transferência. Após o fechamento do presídio, os relatos ficaram ainda mais perturbadores. Visitantes que trabalhavam em projetos de restauração diziam ouvir gritos ecoando pelos corredores vazios. Alguns até afirmavam sentir mãos invisíveis tocando seus ombros, como se os espíritos dos prisioneiros ainda estivessem ali. Entre todas as lendas da Ilha das Cobras, a mais assustadora é a da figura sem rosto. Descrita como um homem alto, com um uniforme antigo e um rosto completamente liso, sem olhos, nariz ou boca, essa entidade é frequentemente vista vagando pelos corredores. Em uma ocasião, um grupo de militares que fazia uma inspeção noturna na ilha teve um encontro aterrorizante. Um dos soldados se separou do grupo e entrou em um dos corredores mais antigos do presídio. Minutos depois, ele saiu correndo, gritando que havia encontrado algo que não era deste mundo. Quando foi interrogado, ele disse ter visto a figura sem rosto parada na frente dele, bloqueando sua saída. O soldado nunca mais voltou à ilha. Alguns acreditam que a entidade é o espírito de um antigo carcereiro, conhecido por sua crueldade. Outros dizem que é a manifestação coletiva de todo o sofrimento vivido naquele lugar. Seja o que for, o que todos concordam é que a presença da figura traz uma sensação insuportável de desespero e medo. Embora a Ilha das Cobras não seja mais usada como presídio, ela ainda é um local militar restrito, e os poucos que trabalham lá afirmam que as manifestações continuam. Um marinheiro contou que, durante uma noite de vigia, viu uma sombra cruzar o pátio central, mas quando foi verificar, não encontrou ninguém. Outro relato veio de um grupo de trabalhadores que fazia uma limpeza na ilha. Eles ouviram correntes sendo arrastadas por um corredor próximo. Ao investigarem, encontraram as marcas das correntes no chão, mas nenhuma explicação para como aquilo aconteceu. A lenda da Ilha das Cobras persiste, e muitos acreditam que o lugar está amaldiçoado, condenado a carregar para sempre o peso das almas atormentadas que ali pereceram. A Ilha das Cobras continua sendo um dos lugares mais misteriosos e assustadores do Brasil. Sua história de sofrimento e morte parece ter deixado marcas que o tempo não pode apagar. Talvez, ao passar próximo à ilha, você ouça os ecos de gritos distantes ou o som de correntes sendo arrastadas. E se tiver sorte, ou azar, talvez você mesmo veja a figura sem rosto. E você, teria coragem de visitar a Ilha das Cobras? Ou acredita que certos lugares devem permanecer esquecidos? No coração de Manaus, o majestoso Teatro Amazonas é um dos maiores símbolos culturais do Brasil. Construído no auge do ciclo da borracha, sua arquitetura impressionante e sua história artística o tornam um dos teatros mais icônicos do mundo. Mas, para além do brilho das apresentações e da beleza de seus detalhes, há um lado sombrio que poucos conhecem. Dizem que o teatro é assombrado pelo espírito de uma antiga atriz que morreu tragicamente nos bastidores. Durante as apresentações, risadas perturbadoras são ouvidas no palco vazio, as luzes piscam sem explicação e sussurros ecoam pelas cortinas.
Alguns dizem que a presença dela é uma maldição, enquanto outros acreditam que ela está presa ao local, revivendo eternamente o momento de sua morte. A história da atriz começa no início do século XX, quando ela era a estrela principal do Teatro Amazonas. Dizem que seu nome era Elisa, uma jovem apaixonada pela arte e muito talentosa. Durante uma apresentação de ópera, enquanto interpretava o ato final, algo terrível aconteceu. Uma falha nos equipamentos de palco resultou em sua queda de uma grande altura, matando-a instantaneamente diante de uma plateia horrorizada. A tragédia abalou a cidade e deixou uma marca profunda no teatro. Mas, ao que parece, a morte não foi o fim para Elisa. Poucos meses após o acidente, os funcionários começaram a relatar acontecimentos estranhos. Durante os ensaios, risadas vindas das cortinas ecoavam pelo salão vazio. As luzes, que deveriam permanecer acesas, apagavam repentinamente, deixando os atores em completa escuridão. Em uma noite, um diretor jurou ter visto uma mulher vestida com um traje de ópera antigo cruzar o palco. Quando ele foi atrás, não encontrou ninguém. A descrição que ele deu da mulher combinava perfeitamente com as roupas que Elisa usava na noite de sua morte. Os relatos não se limitam aos atores e diretores. Visitantes do teatro também contam histórias assustadoras. Muitos afirmam sentir uma presença fria enquanto caminham pelos corredores, especialmente perto dos bastidores. Alguns ouvem sussurros em seus ouvidos, como se alguém estivesse recitando uma fala de uma peça. Um caso notório aconteceu com uma turista que visitava o teatro. Durante uma visita guiada, ela ficou para trás do grupo e decidiu explorar os bastidores. Minutos depois, foi encontrada em choque, tremendo e incapaz de falar. Quando finalmente conseguiu se comunicar, ela disse que viu uma mulher com roupas antigas flutuando acima do chão, sorrindo de forma macabra para ela. Outro incidente ocorreu durante uma apresentação recente. No meio de uma peça, as luzes do palco começaram a piscar descontroladamente. A plateia pensou que fazia parte do espetáculo, mas os atores sabiam que algo estava errado. Quando as luzes se estabilizaram, a figura de Elisa foi vista brevemente por todos, parada no centro do palco. A peça foi interrompida, e muitos saíram correndo em pânico. Os funcionários do Teatro Amazonas são os que mais têm histórias para contar. Um eletricista relatou que, durante uma manutenção noturna, viu as luzes do palco se acenderem sozinhas. Ao olhar para o palco, ele viu Elisa ensaiando um número de dança, movendo-se suavemente como se estivesse viva. Ele ficou paralisado, mas, em questão de segundos, ela desapareceu. Os seguranças também têm suas histórias. Um deles, que fazia a ronda noturna, ouviu o som de aplausos vindo do auditório vazio. Quando foi investigar, encontrou as cadeiras da plateia todas voltadas para o palco, como se houvesse uma apresentação acontecendo. Mas o teatro estava completamente deserto. Alguns dizem que Elisa não é má, mas está presa no teatro, repetindo os momentos mais marcantes de sua vida e morte. No entanto, outros acreditam que sua presença é um aviso de que o teatro está amaldiçoado. A história do Teatro Amazonas é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais belos e culturais, o sobrenatural pode estar à espreita. Para alguns, Elisa é uma guardiã do teatro, protegendo o local que ela tanto amava. Para outros, sua presença é uma maldição, um aviso de que certas tragédias nunca são realmente esquecidas. O complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, é um dos locais mais sombrios da história brasileira. Famoso pelo massacre de 1992, onde 111 detentos perderam a vida em uma das ações policiais mais brutais já registradas, o local carrega uma energia pesada e perturbadora até hoje. Apesar de sua desativação em 2002 e a posterior demolição de grande parte de suas instalações, um dos blocos mais temidos continua de pé, o Hospital Penitenciário. Os corredores desse hospital desativado guardam segredos assustadores. Aparições, gritos de dor e sussurros são relatados por aqueles que ousaram entrar. Para muitos, o hospital é mais do que um prédio abandonado, é um portal para as almas inquietas que não conseguiram partir. Após o massacre, o hospital se tornou o epicentro de atividades paranormais. Relatos de médicos e enfermeiros que trabalhavam no local revelam histórias assustadoras. Muitos relataram ouvir gritos de agonia ecoando pelos corredores durante as noites. Os gritos pareciam vir de todos os lados, mas, ao verificar, nunca havia ninguém. Um dos relatos mais conhecidos é o de uma enfermeira que, certa noite, ao terminar o turno, viu uma figura masculina sentada em uma das maçãs. Ela tentou se aproximar, pensando ser um paciente perdido,
mas, ao chegar mais perto, a figura desapareceu diante de seus olhos. Os guardas noturnos também contam que, frequentemente, ouviam o som de passos nos corredores, como se alguém estivesse correndo. No entanto, ao investigar, não havia sinal de movimento. Alguns dizem que os passos são das almas dos prisioneiros tentando fugir do local onde encontraram a morte. Funcionários e visitantes também relatam a presença de uma sombra misteriosa que parece seguir quem entra no hospital. Alguns descrevem a sombra como uma figura alta, sem rosto, que observa em silêncio, enquanto outros dizem que ela se move rapidamente pelos cantos, desaparecendo antes que possa ser vista claramente. Em uma noite de tempestade, um grupo de curiosos decidiu explorar o hospital. Ao chegar, encontraram as portas entreabertas e começaram a investigar os corredores. Durante a exploração, um deles notou que as luzes piscavam de maneira incomum, criando padrões estranhos nas paredes. Foi quando ouviram um grito estridente que parecia ecoar de todas as direções. Ao olhar para trás, viram a sombra avançando em sua direção. Aterrorizados, correram sem olhar para trás e juraram nunca mais voltar. Um vigilante do local também relatou ter visto a sombra de um homem parado próximo às janelas do hospital. Ele descreveu que, mesmo na escuridão, os contornos da figura eram perfeitamente visíveis. Quando ele gritou para a sombra, não recebeu resposta, apenas o som de correntes arrastando pelo chão. Embora o hospital tenha sido fechado e o complexo penitenciário demolido, os relatos de atividades paranormais continuam até hoje. Curiosos investigadores paranormais que visitam o local frequentemente relatam sentir calafrios inexplicáveis e ouvir sussurros próximos aos ouvidos. Muitos descrevem a sensação de estar sendo observados o tempo todo. Em uma investigação recente, um grupo de caçadores de fantasmas trouxe equipamentos de gravação para capturar sons e imagens. Durante a noite, conseguiram gravar o som de correntes sendo arrastadas e vozes baixas dizendo palavras indistintas. Quando revisaram as filmagens, perceberam que, em um dos corredores, a sombra de uma figura humana passou rapidamente pela câmera. Um dos investigadores disse que, em um determinado momento, sentiu como se uma mão fria tivesse tocado seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O grupo saiu do hospital às pressas, convencido de que algo muito além da compreensão humana habita aquele lugar. O Hospital do Carandiru não é apenas um lugar de história e tragédia. É também um lembrete de que, em locais de grande sofrimento, as energias do passado podem permanecer. O que aconteceu com os prisioneiros no massacre de 1992 deixou marcas profundas que, ao que tudo indica, continuam a se manifestar no presente. Seja através de sombras, gritos ou presenças invisíveis, o hospital é um dos locais mais assustadores do Brasil. Paranapiaçaba, uma charmosa vila ferroviária localizada em São Paulo, é um local onde o tempo parece ter parado. Fundada no século XIX, a vila carrega em seus trilhos e estações histórias de progresso, mas também tragédias e mistérios. Entre os relatos mais famosos está o do trem fantasma que, segundo moradores e visitantes, aparece nas madrugadas chuvosas, cortando a neblina com uma luz espectral. Dizem que, mesmo décadas após o declínio do transporte ferroviário na região, o som de uma locomotiva ecoa pelas montanhas. Porém, quando as pessoas olham, o trem nunca está lá. Algumas testemunhas afirmam ter visto uma luz misteriosa que desaparece na névoa, enquanto outras juram ter ouvido o apito fantasmagórico do trem vindo de lugar nenhum. A história do trem fantasma remonta aos primeiros dias da ferrovia Santos Jundiaí, construída para transportar café das plantações do interior até o Porto de Santos. Paranapiaçaba era um ponto crucial no trajeto, com sua estação e o sistema funicular que ajudava os trens a vencerem o íngreme terreno da Serra do Mar. No entanto, a ferrovia não foi apenas palco de progresso, mas também de tragédias. Acidentes eram comuns devido à dificuldade do terreno e à tecnologia precária da época. Um dos acidentes mais famosos aconteceu em uma noite de chuva intensa, quando uma locomotiva descarrilou e caiu em um abismo, matando todos os tripulantes. Acredita-se que o trem fantasma seja uma manifestação dessa tragédia. Os moradores mais antigos contam que, desde o acidente, o som de um trem fantasma pode ser ouvido nas madrugadas chuvosas. Alguns dizem que é o espírito do maquinista tentando completar sua jornada inacabada, enquanto outros acreditam que é uma advertência para aqueles que ousam desafiar os perigos dos trilhos. Um dos relatos mais marcantes é o de um grupo de jovens que decidiu explorar os trilhos à noite. Em uma madrugada fria e chuvosa, enquanto caminhavam pela antiga ferrovia, ouviram o som de uma locomotiva se aproximando rapidamente.
Os trilhos começaram a vibrar, e o som ficou tão alto que eles se jogaram para fora do caminho, temendo ser atropelados. Mas, ao olhar, não havia trem algum, apenas a escuridão e o som do vento. Outro relato é o de um vigilante que trabalhava próximo à estação desativada. Ele conta que, durante uma noite de neblina, viu uma luz forte vindo dos trilhos. Pensando ser uma lanterna ou outro trabalhador, ele foi verificar, mas a luz desapareceu assim que chegou perto. Quando voltou para a estação, ouviu um apito longo e estridente, como se um trem estivesse partindo. Turistas que visitam Paranapiacaba também relatam experiências estranhas. Alguns dizem sentir calafrios inexplicáveis ao caminhar pelos trilhos, enquanto outros afirmam ter capturado fotos com figuras nebulosas ou luzes misteriosas ao fundo. A luz misteriosa é um dos fenômenos mais descritos por testemunhas. Seja em noites de chuva ou durante dias comuns, moradores dizem que a luz parece flutuar ao longo dos trilhos, desaparecendo subitamente. Muitos acreditam que essa luz é o espírito do maquinista do trem que descarrilou, enquanto outros sugerem que é apenas uma ilusão causada pela neblina e pelas condições atmosféricas da região. Em uma investigação paranormal realizada por um grupo especializado, câmeras e gravadores foram instalados ao longo dos trilhos. Durante a madrugada, a equipe conseguiu captar o som de um apito distante, seguido por um ruído semelhante ao de rodas de trem nos trilhos. As imagens gravadas mostram uma luz inexplicável que surge do nada e desaparece na névoa. Os investigadores não conseguiram explicar o fenômeno. Apesar das explicações paranormais, algumas pessoas tentam encontrar razões lógicas para o fenômeno. A luz poderia ser reflexos de lanternas ou mesmo faróis de veículos na região. O som do trem poderia ser um eco dos tempos passados, causado por correntes de vento que percorrem os vales. Ainda assim, os moradores mais antigos de Paranapiacaba juram que a energia do lugar é diferente, carregada de memórias e sofrimentos do passado. Muitos evitam os trilhos à noite, temendo encontrar o trem fantasma ou a luz que parece chamar aqueles que se aproximam. Paranapiacaba é um lugar repleto de história, beleza e mistérios. O trem fantasma continua a ser um dos fenômenos mais intrigantes da região, atraindo curiosos e assustando aqueles que têm coragem de explorar os trilhos. Mas a pergunta permanece: o trem fantasma é uma manifestação das tragédias do passado, ou apenas a imaginação de uma vila envolta em mistério? De qualquer forma, Paranapiacaba nos lembra que, às vezes, os trilhos do tempo podem nos levar a lugares onde o sobrenatural e o real se encontram. Minas Gerais é conhecida por suas paisagens montanhosas e suas ricas formações geológicas. Entre essas maravilhas naturais está a Gruta Casa de Pedra, uma das maiores cavernas do Brasil. No entanto, para além de suas impressionantes galerias e formações rochosas, a gruta é palco de eventos inexplicáveis que intrigam exploradores e moradores locais. Dizem que, nas profundezas da caverna, é possível ouvir vozes sussurrando entre as paredes de pedra. Ainda mais perturbador, muitas pessoas relatam terem visto uma figura feminina, vestida de branco, vagando pelas passagens escuras. Segundo a lenda, ela seria o espírito de uma mulher que desapareceu na região enquanto fugia de mineradores há décadas. Hoje, vamos explorar essa história macabra. A Gruta Casa de Pedra já foi lar de diversas histórias que misturam natureza e humanidade. Durante o auge da mineração em Minas Gerais, a região ao redor da gruta foi explorada de maneira intensa. Trabalhadores e moradores locais utilizavam as cavernas como refúgio, mas também como esconderijo de conflitos e perseguições. A lenda da mulher vestida de branco teria origem nesse período. Dizem que ela era uma moradora local que se refugiou na gruta após ser perseguida por mineradores. Alguns contam que ela tinha descoberto algo valioso e foi morta para que o segredo não fosse revelado. Outros acreditam que ela se perdeu na escuridão e nunca mais foi encontrada. Seu espírito, no entanto, parece não ter encontrado descanso. Moradores mais antigos da região afirmam que a figura de branco aparece especialmente em noites de lua cheia ou durante chuvas fortes, quando o som da água correndo pelos corredores da gruta parece amplificar os sussurros. Diversos exploradores de cavernas relataram experiências perturbadoras dentro da Gruta Casa de Pedra. Um grupo de espeleólogos, durante uma expedição, contou ter ouvido uma voz feminina chamando por ajuda. Inicialmente, pensaram ser alguém perdido, mas, ao seguirem o som, encontraram apenas um beco sem saída. Outro relato é de um casal que decidiu visitar a gruta em um dia chuvoso. Enquanto exploravam uma galeria secundária, a lanterna do homem começou a piscar, e ele jurou ter visto uma mulher ao longe, observando-os.
Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu em meio à escuridão. Ao revisarem as fotos que tiraram, notaram uma silhueta pálida em várias imagens. Os guias turísticos da região também compartilham histórias. Um deles, em especial, relatou que, durante uma visita guiada, todos os participantes ouviram o som de passos atrás do grupo. Ao olharem para trás, encontraram apenas silêncio e escuridão. Um dos elementos mais marcantes da Gruta Casa de Pedra são os sons. Sussurros, risadas e até choros são ouvidos pelos visitantes. Cientistas tentam explicar esses fenômenos como ecos criados pelas formações geológicas, mas muitos acreditam que há algo mais. Uma teoria popular entre os moradores é que a mulher vestida de branco não está sozinha. Alguns acreditam que outros espíritos habitam as profundezas da gruta, resultado das tragédias históricas associadas ao local. Isso inclui trabalhadores que perderam suas vidas em acidentes ou mesmo vítimas de conflitos pela exploração da terra. Além disso, há quem diga que a presença da mulher está ligada à água que atravessa a gruta. Em muitas culturas, rios e cavernas são considerados portais entre o mundo dos vivos e dos mortos, e a Gruta Casa de Pedra não seria uma exceção. Mesmo com as investigações científicas e expedições na gruta, muitos mistérios permanecem sem resposta. A identidade da mulher vestida de branco, a origem das vozes e os sons inexplicáveis continuam a desafiar a lógica e a ciência. Alguns pesquisadores paranormais que visitaram a gruta afirmam ter captado gravações de vozes femininas, enquanto outros dizem ter sentido uma presença palpável, como se estivessem sendo observados. No entanto, nada conclusivo foi encontrado, o que apenas alimenta o fascínio e o temor em torno da Gruta Casa de Pedra. A Gruta Casa de Pedra é muito mais do que uma maravilha natural. É um lugar onde a história, a natureza e o sobrenatural se encontram de forma inquietante. Para os moradores locais, a mulher vestida de branco não é apenas uma lenda, mas uma lembrança viva das tragédias que marcaram o lugar. Talvez nunca saibamos ao certo o que acontece nas profundezas da gruta. Mas uma coisa é certa: quem entra nesse lugar deve estar preparado para muito mais do que belas formações rochosas e rios subterrâneos. Deve estar pronto para enfrentar o desconhecido. Obrigado por descer conosco até as profundezas do mistério aqui no Terror Mórbido. Se você gostou desse relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também aprecia o lado mais sombrio do mundo. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, o eco que você ouve pode não ser apenas sua imaginação.